Olá, seja bem-vindo à sala de aula do futuro. E nesta aula nós vamos falar sobre o plano cartesiano e as coordenadas. René Descartes, ele foi o criador do plano cartesiano. Ele viveu na França por volta de 1596 a 1650. Ele foi um filósofo, físico e matemático francês, inclusive autor de uma famosa frase que muitos devem lembrar: penso, logo existo. O plano cartesiano ele consiste em dois eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas e o vertical de eixo das ordenadas. O plano cartesiano foi criado por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço. As exposições dos eixos no plano cartesiano formam 4 quadrantes, como veremos a seguir. A gente vai propor aqui então um exercício para a gente poder verificar como é que a gente faz para traçar um plano cartesiano. Então, com a régua, a gente traça uma reta horizontal. Essa reta horizontal, então, seria o eixo x, também chamado de eixo das abscissas, e uma reta vertical, chamada eixo y, né, o eixo y aqui, também chamado de eixo das ordenadas. Vale a pena aqui, inclusive, a gente dizer que essa palavra abscissas, ela vem do latim e significa cortada, né? Então, tem a ver com esse contexto que nós estamos mostrando aqui. O eixo x está sendo cortado pelo eixo y. E a palavra ordenada, ela vem do verbo ordenar, que vem do latim ordenare, que significa organizar ou administrar alguma coisa com ordem. Então, a partir desses dois eixos traçados, surgirão então os quadrantes 1, 2, 3, 4. Eles aqui estão numerados na ordem anti-horária, né, no movimento do relógio, do ponteiro do relógio. Eles vão ser muito importantes mais a seguir em alguns dados que nós vamos sugerir a vocês. Exercitando então um pouquinho, vamos propor para você aqui um exemplo bem simples, que é marcar o ponto A, que é o ponto de coordenada 2 e 3, no plano cartesiano. Lembrando aqui, é importante que esses dois valores estão respectivamente ligados aqui, por exemplo, o 2 ao eixo x e o 3 ao eixo y. Sempre a primeira informação, o primeiro número é relacionado com o eixo x e o segundo com o eixo y. Então, olha só, chamando aqui o nosso plano cartesiano já pronto, nós vamos começar então com as instruções. A primeira instrução seria localizar o ponto 2 no eixo das abscissas, eixo x. E é interessante, de repente, a gente abrir um parêntese de novo e falar o seguinte: esse eixo x e o eixo y, que estão sendo cortados um pelo outro, eles necessitam de um conceito de valores positivos e negativos com relação à numeração dessas retas, desses eixos. Então, eu tenho que lembrar que, por exemplo, aqui na reta x ou no eixo x, a partir desse ponto que eu tenho de encontro com o eixo y, eu vou considerar aqui, inclusive, o marco zero, né, o ponto de encontro, a origem. Então, aonde esses dois eixos estão se encontrando, eles têm a coordenada 0, 0, porque tanto o x como o y têm o valor 0. E o que acontece? Eu tenho que lembrar que quando a gente estudou números inteiros, na reta numérica, do lado direito, a partir do 0, nós temos os valores positivos. Do lado esquerdo, nós temos os valores negativos. A mesma coisa vai acontecer com a reta vertical, fazendo uma conexão aqui com a questão da temperatura, né? Quando vocês estudaram temperatura lá nos números inteiros. Então, o que acontece? A partir desse marco zero para cima, lembra que nós teríamos o que? Os números ou valores positivos, e para baixo, aqui do zero, nós teríamos os números negativos. Eu acho que foi importante a gente relembrar essa situação. Porque quando a gente for marcar aqui o ponto 2 no eixo x, eu tenho que lembrar que esse ponto 2 está do lado direito do zero, né? Então, nós estamos indo aqui caminhando para o lado direito. Em contrapartida, na hora de localizar o ponto 3 no eixo das ordenadas eixo y,
Então, o que vai acontecer? Nós vamos andar para cima, para o norte. Então, eu vou contabilizar aqui 3 espaços que foram marcados com régua e vou posicionar o 3. Ele está, então, positivo porque ele está para a parte de cima, né, na parte superior do eixo. Abaixo do zero nós temos os números negativos, acima do zero nós temos os positivos. Em seguida, nós vamos traçar um pontilhado encontrando os pontos. Lembrando que eu não posso traçar uma reta contínua, né? Aliás, um segmento contínuo, um traço contínuo. Eu sou obrigada a colocar um pontilhado, tá? Que seria a forma mais adequada. Em seguida, eu vou passar outro pontilhado saindo do 3. E aí nós teremos o seguinte, nós teremos exatamente o encontro do 2 e o 3, que seria o ponto A. Então, a coordenada do ponto A é 2 e 3, tá? Então, a gente não fala 2,3, é sempre 2 e 3. A pessoa que está lendo o seu trabalho, ela vai identificar que o 2 está saindo do eixo X e que o 3 está saindo do eixo Y. Perfeito? Então, como nós falamos, o encontro dos eixos é chamado de origem. Origem é porque tudo começa, né? Onde tudo começa, é o ponto zero, o marco zero. Cada ponto do plano cartesiano ele é formado por um par ordenado, x e y, correto? E esse aqui, lembrando, então o centro aonde os eixos se cortam é a origem, é o par ordenado 0, 0. O sistema de coordenadas cartesianas ele é aplicado no cotidiano, como, por exemplo, em programas de computador, na cartografia, localização geográficas, espaço aéreo, entre outros. Na nossa próxima videoaula, nós vamos explorar a marcação de coordenadas no plano cartesiano. Aguardamos você lá na aula Plano Cartesiano marcando as coordenadas. E não esqueça de seguir o nosso canal lá no Instagram. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.